Já tem quase um ano que eu aumentei o meu plantio de gibifloras. Antes eu plantava só as suculentas mais comuns e as intermediárias, e eu me encantei por essas danadas de carúnculas. Olha só, é porque cada uma é única, não existem duas iguais. E assim eu fiquei muito encantada. E quando eu comecei o cultivo dessas minhas lindas aqui, eu percebi assim, elas são caras. Tem gibiflora que eu pago 100, 150, 180, R$ 200. Não dá para plantá-las em qualquer substrato, não dá para plantar em qualquer terra. Porque a gente não quer que elas tenham podridão de caule, a gente não quer que tenha nematóide. Nós queremos que elas se desenvolvam muito bem. E foi justamente quando eu comecei a cultivar mais as gibifloras que eu descobri a turfa e a maravilha que é esse substrato. Mas, afinal de contas, que raios é isso? O que é a turfa? A turfa é a decomposição de musgo. Existem centenas de espécies diferentes de musgo esfagno. E ele se decompõe. Conforme o tempo passa, a camada de musgo, que é uma plantinha bem pequenininha, ela é uma plantinha muito simples, ela não tem nem vasos condutores, que é por onde circula a comidinha da planta. Conforme o tempo passa, essa camada de musgo, que é bem baixinha assim, ela é encoberta por outros materiais da natureza e ela começa um processo de decomposição. E isso, ó, leva muito tempo. E através dessa decomposição vai originar outros compostos, como o ácido fúlvico, o ácido úmico, a umbina, que é o que predomina na composição da turfa. E pelo jeito, as nossas gordinhas gostam demais. E você perceba que é de planta para planta. A turfa, ela é originária de musgo, que é uma planta, e serve de substrato para outras plantas. E não é só nas gordinhas, não. A turfa, ela é largamente utilizada na jardinagem e na agricultura como um todo. Aqui no viveiro, nessa árvore aqui, tá cheio de orquídea, que eu trouxe as minhas lindinhas para cá, porque eu estou reformando esse cantinho e elas vão ficar muito lindas aqui. E nas orquídeas eu uso musgo esfagno, que é ótimo para fixar as orquídeas em árvores, como eu fiz aqui. E elas estão muito bem, estão enraizando, estão ficando muito bonitas. Então já é um composto que já é utilizado há muito tempo. E agora eu estou incorporando ele aqui, ó, no cultivo das gordinhas. Bora lá que eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo. Estão preparados? É uma trabalheira danada, mas compensa. Bora lá! Antes de ir fazer o substrato, eu só gostaria de dizer para vocês que não é frescura investir em substrato. Afinal, a agricultura comercial, ela tem engenheiros agrícolas, tem químicos, uma equipe vasta de profissionais que estudam o solo, porque tudo o que a nossa plantinha depende do solo, porque as raízes são a boca. É através das raízes que leva tudo para dentro da sua planta. E as raízes estão aonde? No substrato. Por isso que a gente tem que investir num bom substrato. Aqui no viveiro eu continuo utilizando o substrato Biomix para as outras suculentas, que são mais simples, mais rústicas. Para essas suculentas, eu invisto sim num substrato um pouco mais caro, que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça no cultivo. Se você é uma linda flor aqui da nossa casa, você acompanhou a saga dessas pink donas. Elas vieram de Olambra com nematóides, foram decapitadas, estão aqui, ó, firme e forte, totalmente enraizadas. Só não foram ainda para o pote 11 por absoluta falta de tempo. Esse é um resultado de sucesso do substrato à base de turfa. Essa é uma caixa de 500 litros de água que eu utilizo para fazer o meu substrato. Aqui está o Carolina Soil, que é a turfa que eu uso. Ela tem 45 quilos, é um produto importado da Letônia, lá na Europa. Então, por isso, ela atravessa o oceano. Então, como deve ser muito caro o transporte, ela vem compactada, prensada. Chegando aqui, eu tenho que fazer a reidratação. Aqui eu só tenho meio saco, porque o outro meio saco eu já fiz.
Com meio saco, isso quer dizer com 22,5 kg, eu faço quase que 500 litros de substrato. Porque não é só a turfa, né? Bom, vou mostrar para vocês agora, ó. Aqui é muito simples. É só colocar água, que a água vai entrar, vai ir soltando ela. E só depois de 24 horas que eu vou misturar os outros ingredientes, que é a perlita, a casca de arroz carbonizada e o carvão triturado. Agora, hoje é só esse trabalho mesmo que eu tenho, de colocar a água e ela vai se soltando. Eu já tirei um pouco do saco, né, porque agora ela vai crescer, que nem um soufflé, e amanhã a gente volta. Eu disse que voltaria só amanhã para mostrar para vocês como é que tá a turfa, que eu estou fazendo a hidratação dela, porque ela vem assim, ó, toda juntinha, compactada, prensada. Agora é finalzinho de tarde e eu quis vir aqui mostrar a vocês, para vocês terem noção de duas coisas. Primeiro, que dá trabalho, mas é um trabalho bom. No dia que eu tenho que preparar esse substrato, daí eu tenho que ficar tirando, né, os tufinhos, que eu já mostro para vocês, é terapêutico, é muito bom. E segundo, para vocês verem que, além de dar trabalho, verem a forma correta de fazer, as etapas certinho, porque senão você poderia ficar com a impressão de que eu coloquei aqui hoje de manhã e eu chegaria aqui de manhã, amanhã, e estaria tudo pronto. Mas não, tem umas etapas intermediárias. Olha só, do jeito que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já tirei já um bom tanto de substrato aqui de dentro desse sacão, mas o saco é bem grandão. E aqui, ó, eu vou precisar colocar mais água. Porque a quantidade de água não foi o suficiente. Tá vendo que tá assim, bem claro? Deixa eu pegar um outro pra você ver. Olha a diferença. Esse aqui tá hidratado e esse aqui não. Mas esse aqui não tá hidratado. Olha só como tá por dentro. E por isso eu vou precisar colocar mais água aqui. E é bom a gente ir fazendo assim por etapas, porque a primeira vez que eu fiz, eu coloquei muita água. Demorou umas 2 semanas para secar e eu fiquei com o substrato parado, porque não dá para colocar os outros elementos se ele estiver muito encharcado. E assim ainda tá seco ainda. Esse aqui é o que acabou de cair aqui, que eu mostrei para você. E esse aqui, ó, tá vendo que tá bem mais escuro? Olha só a diferença. E aquele do lado de lá eu já esfarelei um tanto também. Só que aquele do lado de lá tava igual esse daqui. Quer ver só? É que por dentro ele ainda tá seco. Então precisa colocar mais água. E seco a gente não consegue desmembrar ele. Fica uns tufinhos. Ele tem que ficar mais ou menos assim, ó, totalmente molhadinho para desmembrar todinho. Esse de cima assim pode estar seco. Aí você faz assim, ó, você abre assim um pouquinho para ver se não tem água empoçado lá embaixo, ó. Tá vendo? Tá sequinho de água também por baixo. Então aqui necessariamente eu preciso colocar mais água para hidratar. Você não tem noção. Nós vamos encher essa caixa com substrato. Eu acho que já é o suficiente para não ficar encharcado, porque tinha poucos pontos de substrato seco, né? Eu acho que assim não vai ficar encharcado e amanhã eu acho que já dá para misturar os outros ingredientes. Eu disse a vocês que eu ia voltar depois de 24 horas, mas na verdade já se passaram 72 horas. Já se passaram 3 dias, já fui para Olambra, já fiz envio e tá aqui umidificando essa massa de turfa. Eu acho que deve estar no ponto exato, vamos ver? Eu deixo tampado porque essa área aqui tá em obra, ó, dá para vocês verem ali. E tem muito gato aqui à noite, então fica tampado, para não ter xixi de gato. Nesses 3 dias eu já vim aqui, já remexi um pouco para ver como que tava a umidade. E agora eu vou tirar o restante aqui, ó, do saco. E como tá muito bom isso aqui, a gente vai fazer a nossa mistura aqui rapidinho.
Eu disse a vocês que chegaria aqui, ó. E até passa um pouquinho, ó. Rende muito. Aqui no meio ainda tem alguns tufos, que é assim que fica logo quando a gente desmancha aquele bolo grande. E aí é só vir aqui, ó. Ainda bem que esses produtos aqui são leves. Dá para eu fazer sozinha, porque foi um sacrifício para trazer a turfa aqui para cima. Tá vendo que sobe um pozinho da perlita? É bom você usar a máscara para você não ficar respirando esse pozinho, porque pode desencadear uma reação alérgica em você. O quarto ingrediente que eu vou colocar é o carvão triturado. Eu tô com um pouquinho de carvão, acho que tem esse, tem um pouquinho lá embaixo. Mas não tem, assim, muito problema. Eu sei que a quantidade de perlita, que é o mais importante, foi proporcional à quantidade de turfa. E o carvão eu posso ir complementando depois. À primeira vista, pode parecer que é caro a turfa, mas é sem sombra de dúvida o melhor substrato que eu já usei aqui no viveiro. E eu fiz aqui quase 500 litros. Eu vou fazer a conversão para vocês com o potinho 11 para vocês verem quantos potes dá para fazer com esse substrato aqui que eu fiz. Bora lá para a mesa para a parte mais interessante, que é o plantio. Eu sei. Às vezes você não vai encontrar a turfa facilmente. Eu tenho feito uns outros experimentos aqui no viveiro e tenho apresentado resultados fantásticos com outro produto que pode ser similar à turfa, que pode substituir a turfa na composição do seu substrato. É o pó de coco. Ele custa 1/3 do valor da turfa, então assim, é uma diferença bem significativa. E eu já vi muitas pessoas que cultivam suculenta usar o pó de coco no lugar da turfa e dá tudo certo. Olha só para isso. Olha só como tá a blusa. Isso é melhor do que a academia. É claro que lá na indústria, onde eles fazem, né, essas misturas e já vendem os adubos prontos, eles têm máquinas, né? Mas aqui é assim, ó, no braço. E isso faz muito bem à saúde. Cultivar é terapêutico por muitas instâncias. É terapêutico porque a gente está se exercitando. É terapêutico porque a gente pega sol. Não esqueça de colocar o seu chapéuzinho e passar filtro solar no rosto para pegar esse sol, né? Mas esse sol faz muito bem para nossa saúde, porque vai fixar a vitamina D no seu organismo, que a vitamina D vai participar, que é um hormônio que participa da produção de outro, que é a serotonina. E que deixa a gente assim, ó, feliz! Bora lá que eu vou mostrar alguns resultados para vocês desse substrato maravilhoso que eu estou usando aqui. Eu super recomendo. Se você quiser, pode ser só para as suas plantas, que são um pouco mais caras. Mas se você puder, eu recomendo que você plante todas as suas gordinhas desse substrato, porque ele realmente é maravilhoso. O conhecimento a gente não constrói da noite para o dia. São muitas e muitas etapas, são muitos dias consecutivos. Uma das coisas que eu primeiro observei quando comecei a comprar gavoides há alguns anos é que o substrato delas era diferente. Mas o meu substrato aqui estava dando bom, estava usando e assim, continuei. Olha só esse daqui. Esse substrato é apenas turfa e perlita. Olha a saúde dessas raízes. Está muito molhado porque choveu aqui essa noite. Então, tudo que eu mostrar para vocês hoje vai estar muito molhado. Então, essa foi a primeira observação que eu fiz. Que as agavoides, que são suculentas que dão trabalho, elas vinham num substrato diferente. E foi isso que eu fiz aqui. Já quero mandar um super beijo para a Gilmara, lá da AgroSoil no Céa Flor, que é onde eu compro os meus suplementos. Ela foi a primeira pessoa que me indicou o uso da turfa para eu plantar as minhas gordinhas. Quero mandar um outro super beijo para Ana Machado, que ela também usa esse substrato. E eu aprendo muito com ela também assistindo os vídeos dela.
Se você já teve algum agavoide, você deve saber que as agavoides, elas são difíceis de cultivar. Essa daqui apodreceu o caule e eu decapitei. E tem um mês que ela está aqui. Vamos ver como é que ela está? Olha só para isso. Ela já apresenta um tufo de raiz. E o substrato tá bem soltinho, olha. Tá vendo? Eu vou mexendo assim, ó, ele vai soltando e tá molhado, hein? Que choveu essa noite. Ele vai soltando sem machucar as raízes. Maravilha, né? As raízes, elas precisam desse substrato soltinho, porque elas precisam respirar. As raízes não fazem fotossíntese. Elas crescem através de um processo de respiração. E para fazer a respiração celular das raízes, elas precisam de oxigênio. Então, assim, precisa ser bem soltinho. Para uma agavoide, um mês de enraizamento tá super jóia esse substrato. Eu vou mostrar mais para vocês que tá um espetáculo. Essa bandeja de gibiflora, ela está em pleno sol e aqui tá fazendo um sol de rachar coquinho. Por isso, as suculentas estão assim num tom mais amarelado, porque fez muito sol na última semana. Inclusive, aqui nessa bandeja não tem, mas teve algumas que teve queimadura. E eu vou puxar aqui para vocês verem. Essa bandeja tem 2 meses que eu fiz. Eu coloquei elas aqui decapitadas, sem nenhuma raiz. Olha só para isso. Tá bem molhado, tá muito molhado porque choveu, né? E aqui vocês podem ver direitinho o processo como eu faço. Na parte de baixo, carvão, para poder economizar. Então, eu coloco metade do pote, geralmente de carvão triturado. As raízes adoram. E na parte de cima, a mistura do substrato de turfa, casca de arroz carbonizado e perlita, que é esses branquinhos assim. As raízes são a boca da sua planta. É através da raiz que ela vai levar água e nutriente que estão presentes aqui no substrato, através dos vasos condutores, até a folha, onde ocorre a fotossíntese, que é a produção de alimento, e daí tem as outras coisas que ela faz, os aminoácidos, proteínas, um monte de coisa, para a manutenção da planta. E é por isso que é tão importante você ter um excelente substrato para poder cultivar as suas gordinhas. Essas gibifloras têm 2 meses que eu fiz a decapitação delas. E vocês não vão acreditar no enraizamento delas. Tá muito bom, mas muito bom mesmo. Esse é um resultado que eu não conseguia com o meu outro substrato. E é por isso que eu trago essas informações hoje para vocês. Para conseguir essa quantidade de raízes, demorava-se pelo menos o dobro do tempo. E vamos lá, né? Porque a gente veio aqui para ver o enraizamento dessas bonitas. Como que é o enraizamento nesse substrato maravilhoso. Vamos ver quem que é essa bonita? Lilac Frost. E olha só, 2 meses de decapitação. Olha só para isso. Lá no fundo é cheio de carvão, que eu coloco para poder economizar substrato. Olha só para isso. Que maravilha. Tá dando para vocês dimensionarem a quantidade de raízes que essa planta produziu em apenas 2 meses. Olha isso. Olha a saúde dessas raízes. Vamos ver outro? Blue Cat, mesma coisa, ó, super soltinho. Olha só para isso. Essa aqui tem menos carvão e por isso as raízes, ó, muito lindo. Eu fico assim muito entusiasmada, porque eu nunca tive um resultado tão maravilhoso assim em 2 meses. É perfeito. Essa aqui é avocado. E olha só para isso. Todas elas apresentam, assim, quantidades similares de produção de raízes, pelo mesmo tempo de decapitação de enraizamento. É maravilhoso, é fantástico. Por isso que eu recomendo. Para tudo, só para vocês observarem esse berçário maravilhoso da Babalu. Nunca iam para frente, foi só eu fazer o berçário nesse substrato. Olha só o resultado, que maravilha! Eu vou tombar aqui bem devagarzinho para que vocês vejam a formação das raízes. Tá muito molhado porque choveu, né, essa noite,
Mas olha só isso aqui. Que belezinha. Muito bem enraizada, ela forma um bloco só. Vida longa para essas minhas babalus. Tanto para o cultivo de agavoides, berçários ou gibiflora, a turfa, ou melhor, né, esse substrato que eu faço, que a base é turfa, mas tem outros ingredientes também. A turfa é responsável por garantir a umidade na medida certa que as nossas gordinhas precisam. Pensa nas plantinhas que estão sofrendo com a mudança de estação, hein? Todo ano é assim. Quando muda de inverno para a primavera e depois do verão para o outono, aí um pouquinho menos, elas sofrem demais a mudança da estação. Mas no geral elas estão muito bonitas, se desenvolvendo muito bem e grande parte disso é por causa do substrato. Gostaram das informações desse vídeo? As informações foram importantes para você? Pode ser que seja a dúvida de outra pessoa também. Por isso, compartilhe esse vídeo. Corre lá, menina! Corre lá, menino! Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Outras pessoas também vão gostar de saber dessas informações. A informação, ela precisa circular para chegar a mais pessoas e mais pessoas serem felizes cultivando essas gordinhas aqui. Olha só que maravilha! A gente se vê no próximo vídeo, que é daqui a 2, 3 dias. Passa rapidinho! Gratidão!